O Império Bizantino foi uma poderosa civilização que foi a continuação do Império Romano do Oriente durante a Antiguidade Tardia e a Idade Média, com uma origem que remonta ao ano 330 da Era Comum, quando o imperador Constantino I transferiu a capital do Império de Roma para a antiga colônia grega de Bizâncio. A recém-criada capital imperial do mundo romano recebeu o nome de Constantinopla, que significa a cidade de Constantino. A combinação de imperialismo romano e localização estratégica afetaria o papel de Constantinopla como elo entre os continentes da Europa e da Ásia. A cidade foi um centro comercial, cultural e diplomático do mundo cristão por mais de 10 séculos. Embora a metade ocidental do Império Romano tenha desmoronado e caído, no ano 476, a metade oriental sobreviveu por mais de 1000 anos, gerando uma rica tradição de arte, literatura e aprendizado. O Império Bizantino foi influenciado pela cultura helenística, criada pelas conquistas de Alexandre o Grande. Constantino havia estabelecido o cristianismo como a religião oficial de Roma. Os cidadãos de Constantinopla e do resto do Império Romano se identificavam fortemente como romanos, embora a língua dominante fosse o grego e não o latim. Grande parte das pessoas usavam roupas de estilo grego, inclusive os imperadores e imperatrizes, com suas belas túnicas de seda tingida na cor púrpura. Constantinopla foi uma das cidades mais espetaculares da antiguidade. A cidade foi construída intencionalmente para rivalizar com Roma, com seus magníficos palácios, cúpulas e torres. Uma grande corrente se estendia pela entrada portuária da cidade para impedir a passagem de navios hostis, e a construção de maciças muralhas teodósicas garantia a resistência contra as melhores armas de cerco da época. Constantinopla certamente se tornou a cidade cristã mais rica, luxuosa e importante do mundo. Os bizantinos praticavam o cristianismo ortodoxo oriental, que ainda é praticado por alguns povos nos dias atuais. O chefe da Igreja Ortodoxa Oriental é chamado de Patriarca de Constantinopla. Havia também homens com o cargo de bispo nas principais cidades do Império. Embora os cristãos ortodoxos orientais e os católicos romanos seguissem o mesmo Deus e preceitos religiosos, eles discordavam entre si, chegando ao ponto de travar algumas batalhas por conta de divergências religiosas. O governo bizantino seguiu os padrões estabelecidos na Roma Imperial. O imperador governava como monarca absoluto, e dele era esperado governar com sabedoria e justiça. Ainda mais importante, o imperador tinha que ter sucesso militar, pois o exército continuava sendo a instituição mais poderosa do império. O Senado de Constantinopla, ao contrário de Roma, era composto por homens que subiam nas fileiras do serviço militar. Os senadores de elite compunham um pequeno grupo que o imperador deveria consultar sobre os assuntos de importância estatal. O imperador bizantino nunca esteve totalmente seguro. Ao contrário dos reinos bárbaros do oeste, onde o trono era passado de pai para filho, nunca houve uma linhagem de sucessão clara no Oriente. Isso foi chamado de a enfermidade da púrpura, porque qualquer um com poder suficiente poderia tomar o trono do Império Bizantino. Sempre houve conspirações para derrubar o imperador e muitas intrigas políticas em Constantinopla, mesmo entre familiares e parentes. Sob o reinado do imperador Justiniano I, que reinou até o ano 565 da Era Comum, o Império Bizantino alcançou sua extensão máxima, abrangendo os Balcãs, Egito, Anatólia e a região do Levante, e chegando até a Itália e ao sul da Península Ibérica. Muitos dos maiores monumentos arquitetônicos dos bizantinos, como a inovadora Basílica de Hagia Sofia em Constantinopla, também foram construídos durante o reinado de Justiniano, fazendo fronteira com a Eurásia no Oriente e várias nações europeias e eslavas. As fronteiras do Império Bizantino eram constantemente invadidas por povos vindos do Oriente, Norte e Ocidente. Os bizantinos foram forçados a lutar contra muitas nações diferentes, e suas forças militares tiveram que buscar meios de adaptar suas táticas a diferentes estilos de guerrear. Com isso, o Império Bizantino teve um dos melhores exércitos do mundo por séculos, utilizando as melhores táticas e armas, e liderados pelos melhores comandantes militares. Em 672, os bizantinos lançaram uma nova arma chamada de fogo grego,
Uma arma terrível que disparava fogo, utilizando líquidos altamente inflamáveis, que uma vez lançado contra o inimigo não poderia ser extinto nem mesmo pela água. A pessoa a quem é dado crédito pela invenção do fogo grego é um homem chamado Calínicos, um sírio que viveu no Império Bizantino. O fogo grego foi usado principalmente contra as frotas muçulmanas atacantes. A fórmula do fogo grego era um segredo e talvez nem os imperadores conhecessem seus ingredientes. Sua fórmula se perdeu na história e ninguém tem certeza absoluta de como fazê-lo hoje em dia. O fogo grego ajudou a salvar o Império Bizantino por vários anos. Durante os séculos 7 e 8, ataques do Império Persa e dos povos eslavos, principalmente os búlgaros, tomaram porções significativas do território do Império. Esses acontecimentos, combinados com a instabilidade política interna e a regressão econômica, ameaçavam o Império Bizantino. Uma ameaça ainda mais séria surgiu na forma dos exércitos muçulmanos, que começaram seus ataques invadindo a Síria. A ascensão de Basílio I ao trono, em 867 da Era Comum, marcava o início da dinastia macedônia, que governou por 150 anos. Essa dinastia incluía alguns dos imperadores mais capazes da história bizantina e é considerado o período de ouro do Império. As cidades se expandiram e a riqueza se espalhou pelas províncias. A população aumentou e a produção de alimentos e produtos também aumentou, estimulando assim a economia. Culturalmente, houve um crescimento considerável na educação e no aprendizado nessa região. A arte bizantina floresceu e mosaicos majestosos adornavam os interiores de muitas igrejas. O Império passou da defesa contra os inimigos externos para a reconquista de territórios. Houve um esforço consistente para restaurar o brilho do período anterior, às invasões eslavas e árabes. Basílio II, conhecido como matador de búlgaros por suas vitórias nos Balcãs, foi ajudado por um exército de guerreiros ferozes descendentes dos vikings de Kiev e obteve vitórias na Grécia, Armênia, Geórgia e Síria, dobrando o tamanho do império. Os guerreiros nórdicos foram fornecidos por Vladimir I, o grão-príncipe da Rússia de Kiev, e formaram os primeiros membros da Guarda Vareg, que nos séculos seguintes ficariam encarregados de fazer a guarda pessoal dos imperadores bizantinos. Depois da época de Basílio II, o império decaiu em um declínio gradual, com os turcos seljúcidas da Ásia Central se aproximando de Constantinopla. O imperador bizantino Aleixo I se voltou para o ocidente em busca de ajuda, resultando na declaração da Guerra Santa pelo Papa Urbano II, que iniciou a primeira cruzada com o pretexto de recuperar a Terra Santa do domínio islâmico. Em 1198, Inocêncio III foi eleito Papa, e foi sob sua influência que a Quarta Cruzada foi lançada. No entanto, devido às crescentes ambições dos reinos europeus por conquistar as terras do Império Bizantino, os cruzados desviaram seu caminho para Jerusalém e, de forma repentina, atacaram Constantinopla em 1204, saqueando a cidade, destruindo muitos monumentos históricos e matando centenas de pessoas no processo. Essa foi a primeira conquista da capital imperial por um exército invasor, desde seu estabelecimento em 330. Durante o governo do imperador Miguel VIII, em 1261, a economia do outrora poderoso Império Bizantino foi prejudicada e nunca mais recuperou sua estatura anterior. Em 1369, o imperador João V buscou sem sucesso ajuda financeira do Ocidente para enfrentar a crescente ameaça turca, mas acabou preso como devedor insolvente em Veneza. 4 anos depois, ele foi forçado a se tornar um vassalo dos poderosos turcos otomanos, prestando homenagens ao sultão e fornecendo apoio militar. O Império Bizantino ganhou um alívio temporário da opressão otomana, mas a ascensão de Murad II como sultão em 1421 marcou o fim da trégua. Murad revogou todos os privilégios dados aos bizantinos e sitiou Constantinopla. Seu sucessor, Mehmed II, completou esse processo quando lançou um ataque final à cidade em 29 de maio de 1453.
Constantino XI, o último imperador bizantino, foi visto pela última vez lutando por sua vida em um dos portões da cidade. Durante o período sombrio após a conquista islâmica, os mosteiros bizantinos tornaram-se faróis de esperança, dando apoio e conhecimento para os cristãos da Igreja Ortodoxa. Os monges conseguiram preservar a riqueza cultural de Constantinopla em seus rituais diários, arte, literatura e na arquitetura de suas igrejas. A queda de Constantinopla marcou o fim de uma das eras gloriosas do Império Bizantino, assim como o fim da Idade Média. E após o colapso da cidade, o Império foi substituído por um longo reinado do Império Otomano.